não estou desmerecendo a sua luta, mas eu estou tentando trazer uma reflexão para a sua mente, que nessa sua luta, que na minha luta, nós temos que abrir o entendimento da graça, irmão. Porque pela graça sois salvos. Então se eu dou graça, eu entro em conexão, irmão. Eu trago o espiritual para o natural. Foi como o pastor falou, sobre ser grato à manifestação do milagre. E aqui eu abro um parêntese. Perceba que quando Jesus, Bispo Salomão, fez a multiplicação dos pães e peixes, que ele pega os pães, ele fez o quê? Deu graças. A primeira palavra que ele fez, graças te dou, dê graças. E as coisas se multiplicaram. Perceba que, com outra situação, circunstância, quando ele está diante do túmulo de Lázaro, e todos estão apreensivos, chamando o mestre, o poderoso, que ia resolver o problema, Jesus chega dentro do contexto, e ele fala o quê? Pai, graças te dou, porque eu sei que sempre me ouves. E perceba que aí tem uma problemática, pastor. Jesus ainda não poderia fazer a ressurreição dos mortos. Porque ele é o princípio da ressurreição. Mas Jesus quebrou o protocolo, irmão. Ele é o fruto, a primícia da ressurreição. Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Mas ele amou tanto a Lázaro e a sua família, a amizade que Lázaro tinha com ele, a fé que Lázaro tinha com ele, assim como o pastor Alexandre falou aqui sobre a fé. A fé que Lázaro morreu acreditando que o amigo dele viria o salvar, fez com que Jesus quebrasse o protocolo, irmão. E você acha que Jesus não vai quebrar protocolo em nossas vidas? A ponto de ele nos honrar com a sua graça, a ponto de ele nos honrar com a sua virtude, com a sua misericórdia. O problema está no entendimento, na consciência. Você está entendendo? É porque a gente tem que inverter os papéis de entendimento, a mentalidade de Cristo. Perceba que Jesus fala: aquele que quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. O entendimento de dar graças a Deus é sempre quando as coisas vão bem. É sempre quando as coisas vão bem. E não é bem assim. Perceba que Jesus em Lucas 5 está ali. Os discípulos desesperados, porque a pesca tinha sido ruim. Mas Jesus chega e começa a ministrar, começa a trazer palavras de edificação, palavras de conexão de milagre. Mas havia muitas vozes naquele contexto. Mas Jesus chama os discípulos a mar alto. E muitas das vezes nós temos que entrar na mar alto, irmão, para entender alguns aspectos sobre Deus em relação às nossas vidas. Porque coisas que não estão dando certo, vai passar a dar certo a partir do momento que nós nos posicionarmos de uma forma certa. Aí poderemos dar graças a Deus nessa circunstância de dádiva, de milagre, de provisão. Mas há uma graça também específica que honra o coração de Deus quando nós também passamos por algumas